Este vídeo é um oferecimento do Vander Barbeiro. Ó, corte. Já não tá tão bom porque ele fez o corte na sexta-feira, né? Mas, de qualquer forma, quando o Vander corta meu cabelo, faz a minha barba, deixou apresentável ao público, né? A nação mundial, nem só a nação brasileira, a nação mundial. Eu fico com uma quantidade de dopamina elevada. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre dopamina. Todo mundo provavelmente já ouviu falar sobre dopamina. Dopamina, o neurotransmissor da alegria. Dopamina, o neurotransmissor que nos deixa felizes. É verdade, ele faz isso. Mas ele tem outras funções também. Como, por exemplo, fazer com que a gente possa se movimentar. Pois é, dopamina baixa faz com que a gente comece a ficar meio travado. Até por isso que pessoas com depressão, muitas vezes elas têm dificuldade de mobilidade. Mas não vamos falar disso. A ideia é falar sobre uma das funções da dopamina, que é esse sistema de recompensa, quando a gente alcança um objetivo, quando a gente consegue algo que a gente deseja, quando a gente conquista algo prazeroso, vem a dopamina. Faz com que a gente sinta bem, faz com que a gente sinta aquele prazer, né? Aquela coisa gostosa. E aí, na caixinha do Instagram, 2 pessoas mandaram uma pergunta sobre dependência emocional e outra sobre vício em dopamina. As duas coisas se interligam em algum grau. Dependência emocional tem diversos fatores. A gente pode discutir isso eternamente. Cada história, cada pessoa vai desenvolver dependência emocional de acordo com a história de vida dela. Então não dá pra gente generalizar nesse aspecto. Dependência emocional surge por causa disso, disso e disso. Não é assim, né? Como vocês, espero, que acompanham minhas postagens, sabem muito bem que eu trabalho com indivíduos, pessoas concretas, reais, que têm suas histórias, que têm suas dificuldades, que se relacionam com suas dificuldades de forma muito singular. Claro, tem os livros aqui, tem o meu CID, que está perdido por aqui em algum lugar, olha aqui, na qual eu vejo sim a respeito de algum transtorno mental, sobre alguma psicopatologia, mas isso serve apenas como referencial. Eu não enfio ninguém dentro de uma gaiola e quero que as pessoas simplesmente fiquem de acordo com o livro. Não. Eu leio, busco entender e procuro conversar com os meus clientes para entender como ele se relaciona com aquele conceito, como aquele conceito se encaixa na vida dele. Eu não quero encaixar ele no conceito, mas encaixar o conceito na vida dele. Ok, a ansiedade é assim, dessa forma. Ok, fulano se relaciona com a ansiedade de forma X. Legal, vamos trabalhar então conforme essa forma que você se relaciona com a ansiedade. Ciclano se relaciona de outra forma. Então vamos montar uma terapêutica na qual tenha sentido dentro da realidade daquela pessoa. Não podemos generalizar. Exatamente por isso que eu não quero falar a respeito da dependência emocional, porque ela é muito mais ligada a uma história de vida, ela é muito mais ligada a fatores psicológicos. Agora, o vício em dopamina é uma questão fisiológica, totalmente fisiológica. Você não se relaciona com dopamina. A dopamina está aí no seu cérebro ou não. Se ela não estiver aí, provavelmente você está com depressão, né? Então, não tem muito disso de como eu me relaciono com a dopamina. Então, a gente pode conversar de forma mais genérica a respeito desse assunto e eu posso explicar para vocês como pode, de acordo com algumas práticas que você pode ter ou que você conheça que alguém tenha, como pode ficar viciado em dopamina e como isso se relaciona com a dependência emocional. Indo direto ao ponto. Aquela pessoa gera dopamina para você por diversos fatores, não sei, por causa da relação sexual que vocês têm, por causa da forma como ela fala com você, a forma como ela trata você, sei lá, por algum motivo essa pessoa proporciona dopamina para você. E aí você fica com medo de perder aquela pessoa, porque você não tem garantias nenhuma de que outra pessoa vá proporcionar a mesma quantidade de dopamina que você recebe daquela outra pessoa. Obviamente não pensamos dessa forma, né? Ninguém fica assim, nossa,
fulano me gera tanto de dopamina, mas será que outra pessoa vai gerar tanto dopamina assim? Não, é melhor ficar com aquela pessoa, é melhor ficar com ela mesmo. Não, não é isso que a gente pensa, obviamente, mas fisiologicamente é isso que acontece. Nós ficamos dependentes do prazer que o outro proporciona pra gente. Mesmo que exista diversos desprazeres, existe algo que nos gera prazer. E aí faz com que a gente queira ficar com aquela pessoa, mesmo que seja um relacionamento abusivo. E aí, dentro desse aspecto sobre o prazer, sobre como a dopamina pode influenciar nossas escolhas, entra o que eu comentei na caixinha, que é a questão da pornografia. Uma das formas de você conseguir altas doses de dopamina é através de relações sexuais. Mas, José Eduardo, pornografia não é relação sexual. É verdade, mas você não consegue explicar isso pro seu corpo, ok? Pro seu corpo é tudo a mesma coisa, é que nem dieta. O seu corpo ele não entende o que é dieta e o que é passar fome. Para ele é tudo a mesma coisa, certo? Então, o que você acaba fazendo? Você acaba criando um ambiente totalmente artificial, com uma recompensa altíssima de dopamina, e você começa a ficar viciado naquilo, porque, vamos lá, existe uma diferença brutal entre você se relacionar com pessoas e você acessar um site pornográfico, né? O site pornográfico não vai questionar você, o site pornográfico não vai, talvez, brigar com você, o site pornográfico não vai criar, muitas vezes, dificuldades dentro de uma relação. Completamente diferente de você se relacionar com uma pessoa, não é mesmo? Completamente diferente. E aí o que acontece? Nós, seres humanos, temos uma capacidade um tanto quanto limitada de começar a criar vínculos afetivos, principalmente as mulheres. Então, quanto mais a gente vai... Imagina um velcro. Quanto mais a gente vai grudando, desgrudando, grudando, desgrudando, grudando, desgrudando, isso vai perdendo a capacidade, né? Essa capacidade de se ligar afetivamente a alguém. E é exatamente isso que a pornografia causa no cérebro das pessoas. Vai minando a capacidade da pessoa de criar vínculos afetivos saudáveis. Ela fica tão viciada em dopamina que a única coisa que ela considera é prazer. E relações humanas não têm só prazer, né? Existem os desprazeres dentro de uma relação humana. Dentro de uma relação humana saudável existem desprazeres. Não existe nenhuma relação humana que exista só prazer. Se existe só prazer, eu creio que alguém aí é escravo nessa relação e alguém está sofrendo muito pro outro só ter prazer, tá? Então isso não é nem um pouco saudável. E aí, níveis altos de dopamina. Tenho dopamina a todo momento, o quanto eu quero. E obviamente, quanto mais a pessoa usa, mais ela precisa. Chega um momento que um tipo de vídeo não vai mais satisfazer. Vai precisar subir ou descer o nível. Aí varia de pessoa para pessoa o que entende subir ou descer, tanto faz. A questão é, começa a assistir coisas cada vez mais pesadas e vai perdendo cada vez mais a sensibilidade em relação ao ser humano. E é exatamente por isso que a pornografia é um veneno que destrói completamente o cérebro humano. Se existe uma indústria que deve acabar, é a indústria pornográfica. Vai ser difícil isso acontecer? Muito provavelmente vai ser difícil isso acontecer. Mas, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente fala sobre o veneno que a pornografia causa no nosso cérebro, utilizando uma questão natural nossa, que é a dopamina, mas a gente vai ficar conscientizado. Eu vou ter que parar de falar porque o Instagram não deixou postar vídeos com mais de 10 minutos, então até a próxima.